Chegamos ao quarto e último bloco do nosso programa especial Abrasileirando com meu amigo Felício Torres. E, Felício, no terceiro bloco a gente terminou falando sobre o teu projeto, teus projetos, né? A tua produção como designer de capas de CD. E você estava falando do projeto da capa do Carlos Malta e o PIF Moderno. Continua falando um pouco sobre isso. E aí a gente definiu realmente, né? Até falando um pouco mais assim na questão da aprovação, né? Como é que a gente aprova chega à conclusão, né? Eu montei o layout e eu, quando apresento uma capa de CD, eu monto ela como se realmente ela já estivesse saindo da fábrica. E essa capa aí foi aprovada a gente num bar, bebendo chopp. Eu e o Carlos Malta só. Ótimo. E aí essa aqui, agora, até para a gente aproveitar o nosso time aí. Isso. Essa aqui é um pandeiro repique duo, que são dois meninos, o Bernardo, que inclusive faz parte do grupo PIF Moderno, e o Gabriel Policarpo, que toca repique e toca em escola de samba. Fiz o projeto também gráfico todo para eles. Esse aqui é o pianista Marcos Ariel, que saiu pela Biscoito Fino, o Jazz Carioca. Grande Marcos Ariel. Aqui tem um outro disco do Carlos Malta, mas aqui já o Carlos Malta solo, que ele já tinha sido lançado. Aí na reedição ele pediu que eu fizesse uma nova capa, chama Pimenta, em homenagem a Elis Regina. É um disco totalmente do repertório que Elis cantava. É um disco muito jazzístico do Carlos consciente, praticamente eu estou perguntando, mas eu tenho quase certeza que é consciente. É uma referência visual a bossa. Aquele aos tratamento estético dos vinis, né? Das capas de LP. De LPs dos anos 50, do jazz, até justamente você percebeu, foi direto. Porque esse dos discos do Carlos Malta é um dos mais jazzísticos dele. Então eu quis trazer essa questão da foto PB, né? Uma referência direta, né? As cores, né? Da tipologia, né, que eu usei os detalhes mais sóbrios. Perfeito, né? Perfeito. Tipografia também, né? As fontes tipográficas. Isso. Serifadas, aquela serifa são notórias, né? Você percebe. Muito. Grotescas. Aí trouxe aqui, tem mais. Eu fiz muitas capas para o Malta, né? Tem esse aqui também do PIF Moderno. Ótimo. O segundo disco do PIF Moderno. Essas ilustrações são tuas? Essas ilustrações são do Oscar Garcia. Lindas, né? Que inclusive hoje está inaugurando uma exposição, que ele é uruguaio, que é apaixonado por música brasileira também. E aí, quando a gente teve a chance de fazer essa capa, o Carlos Malta convidou ele para usar uma das pinturas dele para a capa do disco do Carlos Malta, PIF Moderno. Lindíssimo, lindíssimo. Teve essa capa aqui que eu fiz para o Ednardo, cantor de Pavão Misterioso. Nossa Senhora, grande Ednardo. Grande Ednardo. Essas aqui também são do Malta, que é o Ponto de Bala, que é uma coletânea dele, que a gente fez para ele poder... Ele estava ministrando um curso de música na Dinamarca, e a gente teve que fazer até correndo essa capa aqui, porque ele já estava na Dinamarca, voltou, só para buscar os discos e levar de volta, que ele ia ficar mais um mês lá. E esse aqui é o Prana também, que ele fez em homenagem à esposa dele, que já faleceu, a Ana Malta. Lindíssimo. E esse aí tem projetos, né? Essa aí tem uma curiosidade. Essa ilustração foram traços que a minha sobrinha, Beatriz, fez com uma caneta Bic, e eu, percebendo o traço, eu pedi a ela se ela poderia me dar o desenho dela. Ela me deu vários. E aí eu peguei e coloriu. Eu levei escaneei no programa, tanto no Photoshop quanto no Core, eu trabalhei, e inclusive até o nome dela saiu aí atrás. Em cima dele eu fiz a aplicação das coisas. Bonito, graficamente, né? Nossa Senhora. Lembra muito
Kandinsky, né? Expressionismo abstrato. Na hora que eu né? bati o olho, eu Muito, falei né? assim, eu vou fazer quase uma homenagem, né? Fazer uma aplicação de cores, Sim, né? Tanto é que você pode ver que tem texturas diferentes. Tem uma textura aí de pastel, é verdade. né? E tem cores chapadas que foram cores que eu utilizei no próprio programa A Corel. relação entre o orgânico e o digital, Isso, né? isso aí, é. Lindo, Aí que tem belíssimo, esses belíssimo. dois artistas aqui, Cláudio e Cristina Latini, que Uhum. moram na Noruega. Também fiz o trabalho deles. O Dorina, trabalho gráfico é teu? todo meu, Muito bom. Isso aí foi uma pintura minha, a gouache, que eu peguei e usei. Eu já tinha essa pintura guardada há muito tempo, usei na capa. Essa relação com a arte, né? Você É. estava falando disso nos blocos anteriores, né? É. Como é que a arte, ela é não só uma essência de vida, mas ela acaba se tornando no trabalho, ou seja, no contexto profissional, um grande referencial, um manancial, né? Sim, de recursos. Né? Recursos. De recursos mesmo, né? É. Visuais, gráficos, de referência. Eu costumo dizer Lindíssimo. que às vezes eu olho um tapume na rua, de obra. Não olha, detalhe né? do... Como qualquer outra pessoa. O olhar é um olhar apurado, né? Em função dessa ele é uma referência. Ele passa a ser uma referência. Ele é uma referência, mas quase usual. Por pouco, se tornasse possível a minha ida até o tapume, tirar ele do lugar e levar para um ambiente onde eu guardasse e aproveitasse ele, para algum momento eu faria isso. Sem dúvida. Como uma visão plástica mesmo, plástica, né? Do objeto, né? Aqui eu também 2 discos de dois nomes do samba aí. Dorina e Luísa Dionísio. Dionísio. Devoção, sambas de Luiz Carlos da Vila, grande. E aqui outro dela também, o Brasileirice. Brasileirice também que eu fiz, que é de música instrumental do trio Macma Trio, do Kiko Continentino. E o da Leila Pinheiro, que eu não fiz, né? eu não fiz a capa, porque a capa, quando foi feita numa gravadora da Europa. Uhum. E quando veio para ser lançado no Brasil, a Biscoito Fino quis que respeitasse a mesma capa. Uhum. Só que na Europa não teve o encarte com as letras. Aí você fez o encarte. Aí a Leila me convidou para fazer o encarte, o encarte dela com o Nelson Faria, né? Ótimo. Aí eu fiz o encarte com as fotos do Nelsinho, eu também fiz direção de foto. Ah, você fez Fiz a direção de foto lá no Arpoador. A gente fez lá, o disco é o Céu e Mar. Então, Felício, como é que você vê esses usos da internet? Eu não digo os usos artísticos, os usos culturais, até os usos profissionais desses novos meios de comunicação. Você é um publicitário há mais de 30 anos. Sim, então, 34 anos. Pois é. Então, existe essa relação com os meios de comunicação que é muito forte. Me fala um pouco dessa tua relação com os meios. Eu acho que hoje essa questão toda do que está aí Um minuto, vou pedir só para vocês repetirem, porque quando o Léo deu o comando para vocês gravarem, estava aberto o microfone do talkback aqui. Não tem problema. Então pegou porta batendo, com certeza. Sem problema. Tá. Eu faço a pergunta. Pode ser a partir de agora, pode ir. Então, Felício, a gente vive um momento em que a gente hoje, por exemplo, falando dos meios de comunicação, da internet, né, como um meio de comunicação digital, em rede, que certamente a gente pode falar sobre os usos desses meios de comunicação, tanto os usos sociais, os usos culturais, até os usos profissionais. No teu caso, como um profissional da publicidade, da propaganda há mais de 30 anos. Uhum. Então, assim, como é que você encara esses diferentes usos da internet e dos meios digitais nessas dimensões? Profissional, pessoal e autoral. Entendi. Assim, até para começar a contar um pouco assim desse contato com o que está acontecendo agora e um pouco antes, né? Porque para mim eu sempre tenho que fazer me remontar a um pouco do passado, porque a história, né? A história tudo é histórico, né? Que eu comecei, na verdade, a minha primeira participação de trabalho na publicidade foi dentro das listas telefônicas brasileiras, que eram as páginas amarelas. Ótimo. E naquela época, que foi quando até me inscrevi, né, no sindicato como publicitário mesmo. Eu sou publicitário 1000 e alguma coisa lá no livro do sindicato.
eu fazia os layouts na mão, né? Assim, caneta nanquim, régua paralela na prancheta, luminária e todo layout que tinha que ser apresentado para o cliente, ele era desenhado na caneta, fazer um desenho de um ar-condicionado, uma máquina de lavar, um caminhão, uma Kombi, tudo isso era feito à mão. Usava-se gabaritos, não usava-se nem uma letra 7, porque era feito na mão mesmo. A letra você tinha que ter a técnica de fazer uma letra na mão, que a gente dizia abrir letra. Era o termo que se usava. Eu abro letra. Você abre letra bem assim, com caneta nanquim? Abro. Com pincel também. Então, é uma história muito, vamos dizer assim, orgânica, né? É um trabalho muito orgânico, porque você era um artesanato, né? Você era um artesão na publicidade. Um diretor de arte, um layoutista, ele era um artesão, porque ele tinha que conhecer as técnicas, né? Hoje, você já encontra a coisa formatada. Você vai digitar um texto, o texto já está ali, você vai querer aplicar uma imagem no layout. Você faz uma pesquisa imensa na internet, ela te entrega tudo de bandeja. Repositórios. Né? Isso aí. A imagem antigamente era fotocomposta, né? Fotocomposta, e às vezes você nessa minha época ainda inicial, você contratava ilustrador para fazer um layout quando você tinha que apresentar uma campanha final para o cliente, e aí você primeiro esboçava um RAF, e depois quando, então ok, é isso aqui, eu vou apresentar a campanha para o cliente assim, aí você contratava um ilustrador, e o ilustrador ia fazer as manchas, né? E aí você apresentava as pranchas todas muito bem montadas, quando no muito tinha um trabalho mais tratado, você tinha que fazer com aerógrafo. Então, essas eram as mídias da época. Perfeito. Hoje você faz essa busca. E isso, como você me perguntou no início, como é que eu trabalho, qual é a minha relação, né? O que eu encontro, o que eu vejo, o que me facilitou, o que não facilitou. Não, facilitou muito. Né? Me facilitou muito. Mas eu acho que com isso também acarretou alguns problemas, inclusive até no pedido do cliente. O pedido do trabalho, o job chega e o cliente acha que tudo é sempre muito rápido. E eu costumo dizer, gente, quem continua fazendo sou eu. O mesmo cara que pegava na caneta nanquim, continua pegando aqui no mouse e fazendo a busca. Ele tem que raciocinar, ele tem que criar. E o trabalho não está pronto na internet. As referências estão na internet, mas o trabalho não está pronto. Entendeu? Então é só um cuidado, é essa cautela que tem que ter, porque é o respeito ao trabalho de quem está criando. E não dizer que o pãozinho já está saindo do forno, mas o pãozinho para sair do forno, ele precisou ser amassado, se bater o ovo com a manteiga, com açúcar, com o sal, né, com a farinha. Perfeito. Entendeu? Então a criação é isso também, é uma elaboração. E esse contato com a internet me ajudou de uma certa forma, porque todo aquele preciosismo que eu tinha no meu trabalho, ele ficou muito mais limpo, ele ficou muito mais fácil, vamos dizer assim. A finalização, né? A ferramenta, ela te facilita muito com precisão. Instrumentalmente é um facilitador, né? Do ponto de vista do instrumental, mas do ponto de vista das tuas referências culturais, das tuas referências sociais, das tuas referências artísticas, é o que estabelece a diferença. Né? Justamente. Você vê isso no teu dia a dia. Né? Mas entre o que pode ser chamado de histórico e o que pode ser chamado de contemporâneo, ou seja, o velho, entre aspas, e o novo, entre aspas, na verdade é algo que não se aplica. Né? Não sei como é que você vê isso. Ao mesmo tempo, você traz como bagagem, né? Isso. Você tem uma bagagem que é muito rica. Então, você, porque o que acontece? Às vezes eu estou assim, parado, pensando num trabalho. Eu sempre tenho que recorrer ao papel. Perfeito. O meu esboço... A velha mídia, né? A velha mídia. A boa e velha mídia. Boa e velha mídia. Né? Porque, assim, a gente tem orgulho mesmo. É uma coisa, como eu estava te falando naquela hora, eu tenho orgulho de ter passado por isso, porque o que isso enriquece meu trabalho, como conhecimento, né, e como técnica, é importantíssimo. Como eu estava falando,
por exemplo, eu vou fazer um layout, eu tenho que primeiro esboçar ele na lápis. Para quando eu chegar ao computador, eu já estou com ele elaborado, entendeu? Então, o meu início foi a questão mais solta, porque essa habilidade eu trago até hoje. Eu tenho isso até hoje. Se você fala assim, acabou a luz, eu vou sentar numa mesa, eu vou pegar o papel, eu vou fazer o layout para você, com tinta, com marcação de letra, com nanquim, com caneta, porque isso eu não perdi. Você usar uma faca e cortar montar um layout que você tem que fazer cortes com curvas, circunferências. Usar uma faca alfa, né? Isso, sabe, isso é orgânico também, né? Perfeito. Porque você pega, é tátil. E você elaborando um layout, uma capa de disco, eu apresento uma capa de disco montada. Eu não consigo ver, olha, senta aqui comigo e vê no monitor, não. Eu tenho, até por uma questão minha pessoal mesmo, para eu me certificar de que aquele resultado vai ter uma qualidade. Se eu não olhar e ficar na dedução, olha, eu acho que pode ter algum problema, não. O problema vai ser detectado quando eu fizer, porque o final é esse, né? O final ele vai ter que ir para uma gráfica, vai ter que ser cortado, vai ter que ser montado, e ele tem que me apresentar a precisão, né, definitiva do produto. Né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante, até que eu queria saber de você, é o seguinte, existe essa saída impressa, a gente está falando dos materiais, né, para mídia impressa, em última instância das possibilidades de materialização dadas pela produção gráfica impressa. E tem essa dimensão do digital, né, de rede, que você falou do uso instrumental, dos softwares, que são hoje facilitadores, né, conforme você mesmo disse. Muito. E essa relação com a rede? Essa relação, por exemplo, com a internet, no sentido das redes sociais, das ferramentas, muitas dessas ferramentas hoje estão virtualizadas, a nuvem, o FTP, que são termos que a gente costumeiramente acaba tendo que lidar, seja para não só produzir, mas também para fazer circular a nossa produção, fazer circular a criação. Como é que você vê isso? Você, no teu dia a dia dentro da Elipse, você lida com a internet? Você se utiliza dela de que forma dentro do teu trabalho? Seja como poeta, como publicitário, mas também como poeta, como um pesquisador. Queria que você falasse um pouco dessa relação com as redes digitais. Com as redes, sim. Eu utilizo assim, dentro também de limitações, né? Porque a gente tem que ter um cuidado, né? Que a rede, ela se espalha assim, menos você espera, todo mundo já está sabendo, todo mundo já está vendo, a coisa já está acontecendo. Muito rápido, instantâneo. A minha visão em relação a isso é que a gente tem que aproveitar o que a gente tem, porque a gente pode fazer dela o bem e o mal, né? Então, eu olho sempre para o lado bom da coisa. Então, por exemplo, eu tenho assim, o meu trabalho, quando eu tenho que preparar um flyer, né? Como acontece mesmo com esses artistas de quem a gente falou aqui, né? Uma divulgação, eu uso muito a mídia como divulgação, né? E não só do meu trabalho, do trabalho de outros artistas, de outras pessoas que realmente estão fazendo pela cultura, estão acontecendo. Isso. Então, eu acho que é um dever meu, uma obrigação de utilizá-los, né? Então, seja no Facebook, seja como e-mail, seja, sei lá, no bate-papo que agora não tem nem mais o Orkut, né? Então, mas assim, o próprio WhatsApp, né, que a gente, né, na comunicação entre os amigos e família, é uma ferramenta, cara. O próprio web design, né, ou os websites, né? Sim. Hoje a gente tem esse campo, né, de produção que é o web design, né? Criar páginas, criar produtos que é isso que você está falando em última instância, né? Não, e eu consumo também pela internet. Eu consumo muito livro, eu já comprei muito disco pela internet, entendeu? Nunca tive problema nenhum. Então, eu vejo o quanto me facilita a vida. O banco mesmo, né? Você também é um usuário do online, né? Ali de você fazer a sua transação financeira. Há muito tempo eu não sei assim o que é entrar na minha agência, que é lá em Ipanema. Eu não sei nem qual é
o rosto de um gerente, de um funcionário da agência onde eu tenho conta. Porque isso me facilita muito, facilita, eu acho que a vida de muitas pessoas no mundo, né? O consumo de cultura, né, pelas redes é uma realidade da gente. E eu consumo muito, eu pesquiso muito na internet, eu faço tanto a questão literária quanto a questão do design, eu pesquiso demais. Feliz, você não tem noção. Tá chegando o fim, nunca vai ter final. Minuto. Tá chegando o derradeiro minuto do formato, do tempo que a gente tem para conversar, mas a gente tem muito ainda para conversar. A gente vai fazer vários volumes, várias versões desse programa. Eu tenho que te agradecer muito, eu estou muito emocionado. Que bom. Assim, é muito bom poder fazer um programa rico do ponto de vista da troca, do ponto de vista de ver como é que o fluxo histórico, né? Ele cria uma relação cultural no contemporâneo, né? Ou seja, os meios estão aí para o quê? Para fomentar, para fazer circular a cultura, para fazer circular a arte. E é o que a gente acredita aqui no programa. E você é um exemplo, né, de um produtor, de um poeta, de um artista, de um publicitário que consegue, né, no dia a dia fazer esse cruzamento. Eu faço mesmo, cara. É uma coisa assim que, como eu falei no início, me mantém alinhado com o mundo, assim, né, com o tempo que a gente vive e com os amigos que nos rodeiam ali, que nos fazem acreditar que ainda há um sinal de salvação. É isso, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria mais uma vez te agradecer imensamente, meu amigo, e vamos continuar esse papo. Isso aí, vamos sim. Eu que agradeço também, obrigado aí pela oportunidade. E assim, foi o pouco que eu pude pensar hoje, assim, mas que eu acho que já é um ponto bem legal de referência para poder apresentar. Então, eu queria aproveitar, a gente está chegando ao final, eu queria aproveitar então esse nosso último momento aqui. Eu quero te homenagear, eu vou pegar o violão e na sequência do último bloco a gente vai cantar. A gente vai... beleza, né? Bacana. Eu queria levar um samba. Né? Na verdade, um samba que é um pouco de choro, mas só para a gente fechar assim com chave de ouro, com música, porque música é vida. Vida. É isso. Tá bom. Obrigado, Feliz. Valeu, querido. Obrigadão.